Bom dia, então, agora. Bom dia a todos. Nós estamos hoje começando, né, esse encontro com os homens. Nossa intenção é que seja realmente presencial, né? O sábado de manhã, um café da manhã com os homens, um tempo de oração, um tempo de reflexão na palavra. Então a gente bem no inverno, né, para mostrar que é homem mesmo, Macho. bem no começo desse friozinho, mas que a gente sabe que vai depender muito realmente assim da participação de todos os homens. Depois cada um já pode ter, né, nos seus afazeres, suas atividades. Então eu queria assim dar as boas-vindas, agradecer ao Milton que aceitou esse desafio, né? Tem um filme que chama Corajosos, né? Hoje ele está bem corajoso, aceitando esse desafio para começar esse tempo com os homens, né? E gostaria de orar pedindo a bênção de Deus para esse tempo junto com vocês, né? E eu sei que isso pode crescer muito, né? Nós estávamos aqui conversando agora há pouco sobre quando a igreja vai recomeçar, né, com as suas atividades. Nós ainda não sabemos exatamente. Algumas igrejas já estão voltando, algumas cidades. Maringá, me parece que nesse final de semana, amanhã, as igrejas já vão estar abertas, com algumas restrições, mas já vão estar funcionando. Então nós estamos esperando, aguardando um decreto aqui de Mandaguari, mas nós também vamos com bastante cautela, né? Ainda mais agora no tempo do inverno, a gente realmente queremos zelar pela saúde de todos, né? Então eu quero fazer uma oração pedindo que Deus abençoe, né, esse tempo. Hoje eu estou aqui junto, também queria muito agradecer a Deus por esse momento, mas geralmente vocês vão estar só entre vocês, só entre os homens mesmo. É essa a nossa intenção, né? Ter um momento especial entre homens. Então eu queria fazer uma oração, Milton, pedindo que Deus nos abençoe nesse tempo. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã. Te agradecemos por esse tempo precioso que o Senhor tem proporcionado a todos nós, mas especialmente aos homens. Nós clamamos, ó Deus, que desde já o Teu Espírito Santo vá movendo e que haja no coração de todos os homens um derramar do Teu Espírito, que o Senhor realmente comece a renovar as forças, a falar ao coração dos homens, a ministrar, ó Deus, aquilo que vem do alto, aquilo que vem do Senhor sobre a vida dos irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Então eu vou passar aqui para o Milton compartilhar com a gente. Vai ser uma bênção esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia novamente aos irmãos. É um prazer, né? A gente estar aqui reunido, mesmo sendo pela live, né? E dizer que estamos com saudade de todos, lógico, né? Do nosso tempo ali na nossa igreja. E temos a fé, a convicção que tudo vai mudar, né? Temos que pensar que vamos estar reunidos novamente e que isso para nós é bem melhor do que estarmos, né, conversando dessa maneira. E para ter aquele cafezinho, né, a gente conversar e tal. E também pedir assim para que os homens realmente se disponham a gente estar sempre junto, sabe? Porque nós como homens temos muita força, que às vezes não temos essa percepção, sabe, de quanto a união assim a gente pode ter para crescer esse ministério e crescermos em fé também como pessoa, né?
Então eu quero agradecer muito a pastora, né, por essa oportunidade e contar com os irmãos também para participar assim, de outras vezes, né, estar aqui junto também, para a gente fazer um, como se diz, um bate-papo aqui, né? Não vamos falar de futebol, lógico, mas vai ser um bate-papo, né? Tá? É uma alegria muito grande, né? A pastora já orou, mas mesmo assim gostaria de orar, pedir a Deus a direção, né? Para que tudo corra bem, né? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado, Pai, pela saúde. Peço, Senhor, nesse momento, que o Senhor esteja abençoando a cada irmão, Senhor, que está aqui, Pai, participando, Senhor, dessa live. E que o Senhor esteja dando sabedoria para nós, Pai, para entendermos, Senhor, a sua palavra, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, os nossos dias, nos dê força, Senhor, nesse tempo tão difícil, Senhor, tão complicado, Senhor. E que o Senhor esteja em cada lar, Senhor, abençoando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar... A pastora tem mais alguma coisa? Não, você fique à vontade. Agora é com você. Então tá. Nós vamos falar sobre excelência e equilíbrio, tá? Eu estou fazendo um estudo sobre o pastor Marcelo e muitas coisas têm me chamado a atenção pela simplicidade até do que ele diz e como isso é importante na vida da gente e a gente tem que se atentar para essas coisas, né? Então, quando ele fala em excelência, eu vou só fazer um resuminho aqui, que é a excelência. Ele diz que é mais do que um compromisso, né? É mais do que um compromisso. É mais do que uma conquista também, né? A excelência é um processo que um resultado. É mais um caminho a ser percorrido do que a chegada, né? Então, em Filipenses 3, 12 a 14, deixa eu abrir aqui, onde o apóstolo Paulo diz, né? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, aqui eles nos diz... Irmão, desculpa aí que é a primeira vez que a gente está fazendo isso aqui, a gente fica meio nervoso, né, irmão? Aqui, assim, prosseguir, manter-se na trilha certa, seguir em frente, apesar das lutas, tá, irmãos? Não desistir em razão das adversidades. Tudo isso é excelente. O que é isso? As adversidades vêm, irmãos. Mesmo a gente estando firme em Cristo, sabe? A gente tem que se atentar, porque vai vir aflições, vai vir adversidades. Ninguém está imune, sabe? Não é porque a gente está firme, né, na igreja. Eu vi muitos casos de pessoas estar firme na igreja e saírem, sabe? Dizer que, mas faço tudo, né? Participo de tudo, tá? E nada acontece, sabe? Irmãos, o tempo de Deus é diferente do nosso, irmãos. Sabe? Muitas vezes a gente faz um plano e quer a coisa muito rápida, sabe? Mas não é assim, irmão. Deus vai nos ouvir assim que Ele souber que estamos prontos. E se esse é a vontade dele,
né? Se essa é a vontade dele na nossa vida, tá? Então, a excelência nada mais é o que? Não é só você ter a vitória. Ah, tive a vitória, então excelente. Não, é essa caminhada, irmão, sabe? É isso que o apóstolo Paulo diz, né? Que é a caminhada, sabe? Você esquecer o que ficou para trás, né? Parar de ficar lembrando, quando eu era isso, quando eu era aquilo, né? E vamos olhar sempre para frente. Porque a excelência é isso, é você andar rumo à vitória, lógico, mas a excelência é esse caminho que nós vamos percorrer, certo? E o equilíbrio, né? O equilíbrio resumindo o que é o equilíbrio, é a capacidade de manter-se em balanço, adequado com todas as forças de tensão próprias da vida, certo? O que isso significa? É a gente conseguir, né, manter o balanço, né, que é o equilíbrio, todo mundo sabe que é uma balança, e a gente conseguir manter. Por que é o manter? Porque as coisas vêm e a gente tem que saber dosar para poder resolver as coisas, tá? Vamos dizer, os problemas, né? Eu acho muito interessante isso aqui, que diz que no barco da vida desfrutamos de bonança, tá? E enfrentamos tempestade também. Então, já é o equilíbrio. Na mesma hora que você tem a bonança, você vai ter a tempestade, tá? E isso, precisamos manter o equilíbrio, mesmo quando a embarcação for açoitada pelos ventos ou agitada pelas ondas. Permanecer em pé e não cair é um dos imperativos da vida, tá? Equilíbrio é a capacidade de manter-se em balanço adequado com todas as forças de tensão próprias da vida. É a habilidade de sustentar-se em pé juntamente com o que é fundamental. É a força para permanecer firme naquela posição que evita a queda. Certo? Então, uma pessoa equilibrada é aquela pessoa que ela consegue, né, manter as oscilações comuns da vida e que ela não consegue derrubar a pessoa, né? Então, essa é uma pessoa equilibrada, né? E outra coisa também, envolve muitos conceitos, né? Como moderação, né? Comedimento, equivalência, harmonia e domínio próprio. Então, tudo isso, o equilíbrio exige da gente, né? Principalmente o domínio próprio, né? Hoje em dia, muita gente, a gente vê tanta tragédia aí acontecendo, violência, né? Em trânsito, tudo, porque a pessoa não tem o domínio próprio, né? Muitas coisas, as coisas que as pessoas falam para a outra, né? Isso aí, como diz, né? As palavras ditas, né? Nunca mais tem como você voltar atrás, né? Do que você falou, né? Então, a gente tem que ter esse domínio próprio, né? Para não estar ofendendo, né? Uma pessoa equilibrada é uma pessoa a quem as oscilações comuns da vida não consegue derrubar, certo? Equilíbrio é isso, é uma virtude excelente, né? Então, o equilíbrio é essa virtude que a gente tem que ter, né? Para a gente começar a conviver com essa excelência. E temos algumas dicas aqui, né? Essa aqui, eu vou dizer para vocês a primeira dica. Gente, tá frio, né? Eu não tô bem com a garganta. Hoje amanheci com a garganta meio prejudicada, tá? Então vamos lá, algumas dicas, né? A primeira dica para a gente manter esse equilíbrio: encontre bases firmes, tá? Precisamos encontrar bases mais firmes para fincarmos nossas estacas. Nossa geração sofre por escolher terreno impróprio para a construção de sua identidade, tá?
o que hoje em dia a nossa geração procura? Procuramos segurança financeira, tá? Relacionamentos por carência ou autoconfiança exagerada, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que têm uma confiança que você olha, você fica até às vezes com inveja, fala, poxa vida, que confiança que essa pessoa tem, né? Uma confiança exagerada, sabe? Aquele excesso. Aí quando vem os golpes, o imprevisto, tudo desmorona, tudo desmorona, né? Aí vem aquela, eu vou até mais além, vem até às vezes tragédia, né? Que a pessoa se encontra, né? Então, a qualidade do material usado na obra nem sempre compensa a instabilidade do terreno. Ou seja, a pessoa ela tem que ter um equilíbrio na vida, né? Para não ter esses excessos, né? Essa coisa muito elevada, porque se acontecer um imprevisto, para não ter esse choque, né? Então, o terreno que ela preparou para fazer a sua casa, no caso, desmorona, né? Não tem o porquê, né? O problema é que temos uma predileção absurda pelas experiências rápidas, superficiais, ao invés de buscarmos profundidade, sabe? E o fortalecimento das nossas raízes. Buscamos prazer e satisfação imediatos, mas não costumamos pensar a longo prazo, tá? Investimos muito na experiência pontual, mas pouco no autoconhecimento, no amadurecimento ou mesmo numa espiritualidade saudável, né? Então aqui já diz tudo, né, irmãos? Espiritualidade é tudo, né? A gente tem que estar bem com Deus, né? Tem que estar, não ter esse imediatismo, né, que hoje existe. A gente se fortalecer na palavra, né? Principalmente na palavra, né? Buscarmos assim mais o conhecimento da palavra, né? E bases firmes. Uma coisa também eu já ia me esquecendo aqui, né? Sempre oramos para que Deus resolva os nossos problemas, né? Mas não para que nos dê a sabedoria e a direção para resolver os problemas, né? Então, temos que parar, né? Às vezes, ao primeiro probleminha que tem, a gente, Senhor, né? Resolve. Aí, muitas vezes, Deus não resolve, certo? E a pessoa se desespera, Deus não está me ouvindo, não ouve as minhas orações. Irmão, nós temos que pedir sabedoria, sabe? Por quê? Com a sabedoria, vamos evitar os problemas, certo? Nós temos que saber onde vamos colocar os nossos pés. Mas para isso, temos que ter sabedoria. Sabedoria divina, né? Essa sabedoria. Também não adianta você achar que você sabe tudo e esquecer que Deus existe, que Deus que faz tudo para você, né? Que Deus é quem te dá a direção, tá? Bases firmes também não evitam que a gente tenha tempestade, tá? Mas estabiliza o barco da vida, né? Não impede que soframos as tribulações, mas ajuda-nos a enfrentá-las e superá-las. Relacionamentos saudáveis, aspirações corretas, saúde interior e uma fé livre de idolatria não são antídotos para as dificuldades, mas uma força para seguir em pé, como na orientação de Jesus. Lá em Mateus 7, de 24 a 7, diz que quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu,
e foi grande a sua queda. Tá? Então, irmãos, isso que é o equilíbrio, sabe? É a gente construir a nossa casa na rocha. Tá? E a rocha é Jesus, né? É o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Que cuida a todo momento de cada um da nossa vida, dos nossos afazeres, né? Mas precisamos estar firmados na rocha, irmãos, né? Não podemos esquecer isso, né? Porque não adianta nós, eu me incluo nisso também, querermos fazer tudo segundo a nossa vontade, certo? Segundo os nossos desejos, e lá na frente a coisa desmoronar, né? A chuva vir, a tempestade, os rios se alagam e levam a nossa casa, a nossa fortaleza, certo? Então, resumindo essa dica, construa sua casa sobre a rocha. As intempéries não poderão derrubá-la. Tá? Segunda dica, irmãos. Só um pouquinho. Segunda dica. Lute contra os excessos. Sabe? Lutar contra os excessos, irmãos. Precisamos evitar a superexposição ou compromissos em demasia. Não somos super-heróis, tá? Não temos superpoderes, não podemos abraçar o mundo e não devemos ficar sempre na vitrine. Por mais que esse mundo nos prometa de tudo, ninguém tem tudo o que deseja em todo o tempo. É muito interessante isso aí, né, irmão? A gente às vezes luta para ter alguma coisa, pá, e consegue um carro do ano, aquele negócio todo. E quanto mais isso acontece, irmãos, é o que está dizendo aqui, a gente fica em evidência, na vitrine, sabe? E quando alguma coisa acontece, pronto, o que vai acontecer? Ah lá, entendeu? Ah lá, perdeu. Ah lá, olha o que aconteceu. Então, é isso que diz aqui, irmão, evitar os excessos, sabe? Não que a gente não possa ter, irmãos, não é isso, sabe? Eu quero que os irmãos entendam. O que é a superexposição que a gente deve evitar, né? Eu reconheço, é claro, que há dificuldade de moderação numa sociedade igual a nossa, né? Que é narcisista, exibicionista, né? Que vigia, né? Todo mundo vigia, né? O seu vizinho vigia, as pessoas que te conhecem, né? Que viveram com você um passado, todo mundo vigia, né? E a gente também tem que evitar esse consumo super incentivado, né? Que vem aí, tal coisa, paga em 10 vezes, e a pessoa entra, né? Acha que tá tudo certo, né? Vamos gastar. Geralmente, essas pessoas, né? Elas querem duas coisas: possuir e ser notadas. Normalmente, possuir para ser notadas, né? Então eu quero possuir para que os outros me notem, me admirem, me amem, né? Mas, no entanto, irmãos, quanto mais altas nossas aspirações, tantos mais riscos de desequilíbrio corremos nas tentativas de alcançá-las. Devemos trocar nossa ambição gananciosa, que faz com que almejemos sempre mais, por um desejo de aprimoramento, que faz com que almejemos ser melhores, mais prontos e mais dispostos a continuar lutando e crescendo. Assim faremos como Paulo sugeriu, em Romanos 2:3, né? Paulo diz: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém, irmãos? Isso é muito importante, né? O equilíbrio e fé, ao que tudo indica, não podem jamais estar separados, irmãos. Sempre temos que ter equilíbrio e fé, né? Acreditar em Deus e ter esse equilíbrio,
né? Eu vou até mudo essa ordem aqui, porque primeiramente nós temos que acreditar em Deus e ter esse equilíbrio, né? Uma terceira dica aqui, irmãos, para a gente manter esse equilíbrio. Adote práticas restauradoras, certo? Precisamos adotar práticas restauradoras do equilíbrio, né? É inevitável que balancemos ou, vez por outra, até caiamos, né? É normal isso aí na vida, né? Contudo, sempre é possível restaurar estados de equilíbrio. Quem está de pé, cuide para que não caia, mas cair, levante. Tem uma ilustraçãozinha aqui que eu acho muito bacana, né? Ó, a criança cai muito, né? Principalmente quando está aprendendo a andar. Às vezes, quando o tombo é mais forte, choram e permanecem no chão até que um adulto, de preferência o pai ou a mãe, venha e as tome no colo. A diferença, porém, entre crianças e adultos não é que esses não caem mais, mas que esses, além de caírem menos, quando caem, não fiquem no chão, chorando ou esperando o colo. Levantam-se com mais rapidez, a não ser que tenha sofrido traumas ou ferimentos, né, que demandem um processo mais longo de recuperação. Neste caso, imediatamente iniciarão o tratamento, né? Nada mais é, irmãos, do que quando a gente tem essa queda, né? Muitas vezes a gente cai, né? E como eu disse, né? Isso aí pode acontecer na vida de cada um. Para isso, né, irmãos, existe um tratamento, né? O tratamento que, se a gente não se cuidou para que não caísse, e quando cair, levantar rapidamente. E o tratamento é Deus, né? A cura quem pode dar para a nossa vida, não só para esses ferimentos, né? Que cura às vezes até rápido, né? Mas o ferimento emocional, irmãos, né? O ferimento espiritual, né? Que é somente Deus mesmo que pode curar. Na vida interior também deve ser assim. Precisamos levantar mais rapidamente e fortalecer a nossa caminhada. Descansar, orar, ler bons livros, principalmente a Bíblia. Procurar boas amizades e conversas frutíferas. Dedicar tempo aos amigos e família, tá? E evitar ambientes, né, super estimulantes, né, aquele agito todo, e preferir a tranquilidade, né? Enfim, tudo isso ajuda a reequilibrar a vida, a mente, o coração. Ao final, cantaremos com o salmista, né? É muito interessante que no Salmo 40, 1:3 diz, né? Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Preste atenção, irmãos. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, tá? Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Lembrando, irmãos, que cantar também é bom e restaura, né? Principalmente cantar a Deus, né? É muito lindo, né? Eu falo, né? Não posso falar muito, que a Melina está aqui, né? Você já sabe como é que é. Mas o louvor da nossa igreja é muito lindo, sabe, irmãos? Muitas vezes eu me emociono muito, né? De ouvir o cântico, de ouvir as palavras, né? São essas coisas, irmãos, que parece ser tão simples, mas que enche a cada dia o nosso coração, sabe? Que enche de esperança, né? Nessa nossa caminhada, irmãos.
sabe? São coisas simples que Deus nos dá, nos mostra, né? Que engrandece, né? O nosso ser, né? Eu vou ser bem sério, irmão, não tem nada melhor do que você estar bem espiritualmente, né? Você estar bem com Deus, sabe? Tudo ao seu redor, né? Fica assim, fica bonito, sabe? Fica colorido, né? Desculpa, sabe, irmãos, de falar assim tão simplesmente, né? Mas é o que eu sinto, sabe? Nessa época aí de isolamento, a gente fica muito em casa, né? Eu estou fazendo o meu trabalho, né? Estou até trabalhando mais, graças a Deus, né? E quando eu chego em casa, eu vejo minhas filhas, minha esposa, sabe? Eu fico numa alegria muito grande, sabe? Que Deus permitiu, me deu mais uma chance, tá? Isso tudo, por quê? Porque eu posso dizer, irmãos, que eu me firmei com Deus, sabe? Eu tive boas amizades, sabe? Eu comecei a participar de reuniões, né? Eu comecei a frequentar mais, dar mais atenção, ler mais sobre o que Deus queria para mim. Então, irmãos, não importa a sua idade, sabe, irmão? Não importa se você é jovem, se você, né, tem um pouco mais de idade. Esquece tudo que passou, irmãos. Abrace, né, essa vontade que Deus tem de agir na sua vida. Abrace isso aí. Deus é o único que pode mudar a nossa vida, certo? Encontro muitas pessoas hoje, minha vida, queria que fosse diferente. Queria, irmão, não, pode ser, muda, sabe? Começa a ter esse equilíbrio na vida, sabe? São essas coisas que Deus quer para cada um de nós, irmãos, certo? E voltando ao nosso assunto, irmãos, tem mais uma dica aqui, a última dica, tá, irmãos? Eu sei que vocês, tem muitos aí, eu não sei o horário aí, mas tô meio perdido aí. Tem muitos aí que vão trabalhar, né? Eu mesmo tenho que daqui a pouquinho ter meus afazeres aí. A última dica, irmãos, é exercite a humildade, irmãos. Esse, para mim, que é o mais interessante, né? Precisamos exercitar permanentemente a humildade. Pessoas equilibradas são sempre humildes e vice-versa. A humildade faz com que nos curvemos diante de Deus e nos arrependamos de nossos erros e ofensas, certo? Permitindo que situações críticas sejam minimizadas pela força do amor e do quebrantamento. Olha aí, irmãos, né? Errei, se arrependa, irmãos. Né? Falhei, se arrependa, certo? Não é feio, irmão, você pedir perdão, sabe? Você vai sofrer menos, certo? Melhor do que você às vezes tampar esse erro, né? Fazer uma ofensa e não pedir perdão, você vai sofrer menos, certo? Porque você vai estar tranquilo na sua mente, né? No seu interior, né? Então, irmãos, se arrependa, né? Humildade, isso é muito importante. Gente dura, né? Que não se dobra, né? Que costuma quebrar. Essas pessoas costumam quebrar. A rigidez normalmente é um sinal de tragédia, certo? O orgulho precede a ruína. Provérbios 16, 18 diz isso, que o orgulho precede a ruína, né? Quanto mais orgulho, a ruína é maior. Quem não sabe a hora de se curvar, terminará sendo curvado na marra, né? Por obrigação, do jeito mais difícil e não sem consequências dolorosas, né? Então sempre vai ter essa consequência. Quem sabe a hora de se curvar, saberá qual a hora de voltar à posição original. Passados ventos e tempestades, né? E aí a tempestade sempre passa, né? A bonança sempre vem, irmãos. Então todos os problemas são resolvidos,
né? De uma maneira ou outra, às vezes não é resolvido da nossa maneira. Deus sabe a maneira que vai ser resolvido, né? E eu dou graças a Deus, né? De podermos ter sempre, todo dia, irmãos, todo dia, sempre temos a oportunidade de mudar, né? De ter essa humildade, né? E porque o verdadeiro cristão, como diz o meu irmão Arildo ali, né? O Bento, humildade é tudo na vida de um cristão, né? Isso aí é muito lindo, né, irmão? Não, irmãos, veja bem, humildade é uma coisa, tá? Ser cristão, irmãos, muita gente pensa que ser cristão, ou pensa que um cristão tem que baixar a cabeça, sabe? Tem que aceitar tudo. Não é bem assim, irmão. Humildade é uma coisa, certo? Humildade é uma coisa. Isso aí é outra coisa, né? Nós, como cristão, nós também temos os nossos desejos, né? As nossas vontades. E também, né, temos o compromisso principal que é com Deus. Né? Isso que é muito interessante. Então, irmãos, é isso que eu queria, né, nessa manhã, né? Obrigado a todos que participaram dessa live, né? Obrigado. É uma pena, né? Eu gostaria muito que fosse presencial para tomarmos um café. Um dia eu tive a oportunidade de ir em Jandaia do Sul com o pastor Paulo, né? E vi o tanto que é gostoso, irmãos, sabe? De se reunir com os irmãos. Ah, mas é muito cedo. Irmãos, é o melhor horário que tem para reunir com os irmãos, irmão. Fazer uma oração, ler a palavra, sabe? Se fortalecer na presença de Deus e depois a gente bater um papo, sabe? Um papo sadio. É isso que diz a palavra aqui, irmãos, sabe? Procurar essas conversas frutíferas, certo? E não outros tipos de conversa. Então, isso foi muito gostoso, sabe? O pastor me convidou, ele e o Bento, né? E estava muito gostoso, sabe? Então, são essas coisas, irmãos, que a gente tem que participar, de ter essas oportunidades. Abraça, irmão, abraça. Se alguém fizer um convite desse para você, irmão, abraça, sabe? Ah, mas não vai ninguém. Não tem problema, irmãos. A gente estava aquele dia lá, uns 10, 12 lá, mas estava muito gostoso. Conheci pessoas, certo? Conversamos sobre várias coisas, sabe? Você vai aprendendo com a experiência de um outro irmão, né? Isso que é viver uma vida cristã junto com os irmãos, né? Isso é que é ter equilíbrio na vida, né? Essa excelência, é isso que Deus quer para cada um de nós. Amém? A pastora tem mais alguma coisa a dizer? Vamos fazer uma oração então, irmãos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos, Pai, por essa manhã, onde estive aqui, Senhor, reunido com os irmãos, Pai. Agradeço, Senhor, pela oportunidade, Pai. Peço-te, Senhor, que cada vez mais o Senhor me dê conhecimento, Pai, sabedoria, Pai, para que eu possa, Senhor, levar a sua palavra, Pai. Abençoe a cada irmão, abençoe esse dia, o domingo, Senhor, né? E também quero desejar um domingo, né, parabenizar as mães, né, pelo domingo, que é dia das mães, que os pais não esqueçam, né, de comprar um presentinho para sua esposa, né, e que o Senhor esteja conosco sempre, Pai, tudo que vamos fazer, e que o Senhor esteja, Senhor, nos dando equilíbrio nas nossas vidas, Pai. O Senhor nos dê sabedoria para termos esse equilíbrio, Senhor, essa mansidão, né? Sermos mais humildes na sua presença, Senhor, sermos mais humildes, Senhor, no nosso dia a dia, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade mais uma vez e peço que o Senhor abençoe a cada um de nós, Senhor, nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém.